E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai resolver a questão do Enem de 2012, uma questão que fala sobre freios, né, ABS e força de atrito. A questão diz o seguinte: os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Isso é uma informação importante, que o freio ABS ele não funciona como um freio onde tu vai apertar e ele vai trancar a roda. Ele vai funcionar de uma maneira automática, né? Que quando tu apertar o freio, independente da força que tu botar, quando as rodas chegarem a trancar e forem começar a deslizar, ele solta as rodas de novo e vai fazendo esse processo, né? Até que o carro pare. Continuando ali, ele fala o seguinte: quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são, e daí aqui do ladinho, né, nós temos os gráficos. Bom, vamos analisar o seguinte. Quando a gente aperta, né, o freio, vamos analisar aqui, eu vou botar aqui do ladinho o gráfico para a gente dar uma olhada. Quando a gente aperta o pedal do freio, nós temos uma situação onde a roda vai começar a travar. Se tu não entende exatamente como é que funciona, imagina o freio de uma bicicleta, que é mais comum, é mais fácil de imaginar. Quando tu aperta o manete da bicicleta, lá atrás ou lá na frente vai ter um dispositivo que vai pressionar a roda fazendo ela parar. Imagina algo mais ou menos parecido com isso. Quando tu faz a pressão aqui embaixo, né, a gente tem o eixo da pressão. Quando tu faz a pressão no pedal, tu vai começar a ter as rodas sendo apertadas, né? Então, de início, o que vai acontecer? O atrito que vai surgir é o atrito estático. Por quê? Porque essa roda ela está em rolamento e todo rolamento tu tem o atrito estático. Então o que acontece? Quanto mais tu aperta, mais atrito estático vai surgindo. Tu vai acabar tendo, né, um gráfico subindo assim. Quando chegar num certo limite, nesse limite seria a força de atrito estático que nós chamamos de máxima, a roda vai travar e quando ela trava, entra o atrito cinético, que é uma força constante, independentemente da pressão que tu faça, né? Então, a partir desse ponto aqui, a pressão vai ser a mesma. E o atrito que surge aqui, então, ele passa a ser uma força de atrito cinético. Por quê? Porque daí, como na bicicleta, quando a roda trava, ela começa a deslizar. Lembra que a força de atrito cinético é quando o corpo ele está se arrastando. E a partir daí a roda começa a se arrastar, ela não começa mais a rolar. Então, enquanto ela está rolando, nós temos uma força de atrito estático. Depois que ela começa a deslizar, depois que tranca, aí nós passamos a ter a força de atrito cinético. Tu entendendo esse gráfico? Esse é um gráfico bem comum, é um gráfico bem comentado nas aulas quando falamos em atrito. Tu já vai ver que é o seguinte, ó, esse gráfico ele aparece nas alternativas, né? A primeira situação, a gente quer analisar um carro sem ABS. Um carro sem ABS, ele vai funcionar como uma bicicleta, que eu acabei de explicar, onde a situação vai ser exatamente este gráfico que eu estou explicando para vocês. Ou seja, só por isso nós já sabemos que a alternativa B não é, a alternativa C também não é, e a alternativa D também não é, porque os únicos gráficos que mostram este comportamento é o gráfico E e o gráfico A para carros sem ABS. No caso de carros com ABS, aí a gente vai pegar a informação do texto. O exercício falou que quando chegar no limiar, né, do deslizamento das rodas, o sistema ele solta para que elas voltem a girar e logo em seguida vai apertar de novo, né? Então ele fica apertando e soltando as rodas até que o carro pare. Beleza? A vantagem disso é que o que acontece? Bom, vamos analisar o gráfico que eu já explico melhor. A questão então vai ficar o seguinte, ó, o gráfico inicial vai ser o mesmo, quando chegar no limite que as rodas vão começar a deslizar, ele solta.
Aí aperta logo em seguida, quando chegar no limite, ele solta. Aí aperta logo em seguida, quando chegar no limite, ele solta. E assim vai indo, mostrando exatamente este gráfico, né, que nós temos na alternativa A. Se tu olhar da alternativa E, que é o que sobrou, ele mostra um gráfico constante, né, e todo o gráfico ele vai ter que passar por esse processo do atrito estático antes de qualquer outra situação. Então, esse gráfico ele está errado, sobrando o gráfico da alternativa A. Só para deixar claro, qual é a vantagem desse sistema ABS? É que como o atrito estático máximo ele é sempre maior do que a força de atrito cinético, sempre, nós teremos um período de força de atrito mais alta do que se a roda simplesmente travasse. Então, quando ele fica nesse processo de aperta e solta, tu consegue ter uma força de atrito estático, uma força de atrito sobre as rodas mais alta, porque tu vai usar a força de atrito estático, o que vai fazer o carro frear antes, né? Vai fazer o carro diminuir a velocidade com mais rapidez. Beleza? Então, resposta certa para essa alternativa, a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções, certo? Obrigado por assistir até aqui. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!